Graça e paz, igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Deus sabe o quanto eu sonhei com esse momento de vir dar esse testemunho. Anos, na verdade. Vai sair. Esse testemunho ele iniciou há uns anos atrás, na pandemia. A gente estava no lockdown, aí a gente decidiu, né, amor, ir lá para passar uns dias no Rio de Janeiro para visitar a família dele, que fazia um tempo que a gente não ia. E depois de um dia de trabalho, a gente foi caminhar na orla. E ali a gente encontrou um grupo louvando a Deus. E a gente começamos também a adorar, louvar a Deus. E no final veio um jovem pedindo para orar por nós. E a gente aceitou, lógico, a oração não quer demais, né? E ali, depois da oração, Deus usou ele como um profeta para profetizar sobre nossas vidas. E o que ele profetizou, vou falar para vocês no final. Quando a gente estava quase completando 10 anos de casados, em 2022, a gente decidiu que estava na hora de aumentar a nossa família. E ali a gente começou fomos fazer uns exames para ver se estava tudo certo, né? E eu fui diagnosticada com endometriose. É uma doença pélvica que causa muitas dores. Muitas. No meu caso, eram quase incapacitantes. E ali eu fui já encaminhada para cirurgia. E é uma doença que causa, em muitas pessoas, infertilidade. Não só as dores. E meu período menstrual sempre foi terrível. Até hoje eu falo que eu odeio menstruar. Por conta das cólicas, enfim. E ali eu fui encaminhada para cirurgia e eu fiz em 2022 a primeira cirurgia. E foi rápida, a recuperação foi, graças a Deus, muito boa. E ali o médico, e tirei também, já aproveitei a cirurgia para tirar o Dilmirena, que era um contraceptivo que eu estava usando na época, para evitar a gravidez. E o médico falou: Tati, agora seu útero está limpo, agora as chances de engravidar são maiores. Então, bora praticar. Só que, passado alguns meses, as dores voltaram e voltaram muito piores. E ali eu procurei uma outra opinião médica, né? Fui fazer exames e os exames apontaram que a doença ela tinha avançado e eu teria que fazer uma outra cirurgia. E essa cirurgia foi um pouquinho mais delicada. Foi com uma outra equipe médica que eu fiz. E essa cirurgia, que deveria ter demorado no máximo 40 minutos, 1 hora, ela demorou 7 horas. E ali ele tirou um pedaço do meu intestino, tirou focos de todos os... Assim, eu estava tomada, segundo o médico, de focos de endometriose. E ali eu tive um agravamento. O meu ureter estava com muito foco de endometriose e ali ele raspou, fez uma raspagem. E nessa raspagem, obstruiu o meu ureter. E ali eu passei, depois disso, por mais 6 cirurgias. Ao todo foram 8. E eu usei bolsa de nefrostomia, que é aquela bolsinha que fica ao lado do rim, para sair o xixi. Usei por 3 meses. Irmãos, foi uma luta tão grande. Eu passei pelo Vale da Morte. Literalmente foram diversas internações, UTI, só Deus. A última cirurgia que eu fiz foi em outubro, procedimento cirúrgico, né? Foi em agosto de 2024. E em setembro, o médico, na consulta de retorno, ele falou: Tati, tudo que a gente pôde fazer, nós fizemos.
pode voltar aos trabalhos e tentar engravidar, porque a nossa parte a gente fez, agora é você e Deus. Ele falou, e se em 9 meses você não engravidar, volta aqui. Porque a sua idade está avançando, você já está com 35 anos, né? Então, e por conta do teu histórico, a gente precisa entrar com uma ação, caso você não engravide. E ali a gente começou a tentar e, com o passar dos meses, toda vez que menstruava, a menstruação vinha, era uma dor emocional mesmo de não estar realizando aquele sonho. E as dores físicas voltaram também. E eu procurei uma outra equipe médica, que eu já estava de saco cheio daquele médico também, falou, 6 cirurgias. Falei, vamos procurar uma outra equipe. Aí fiz uns exames, contei toda a história, né? Fiz os exames e eu precisaria talvez passar por uma outra cirurgia. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais cirurgia, estou cansada. Eu falei, o que o Senhor quer de mim? Por que tanta luta? Aí Deus usou uma profeta dele para falar, eu não quero você mais sentada, levanta, eu quero te usar. Eu preciso de você ativa na minha obra. Eu falei, mas pai, o que o Senhor quer de mim? Eu não tenho chamado, minha voz é horrorosa, não consigo louvar. Eu sou tímida, não consigo falar em público. Eu não tenho nada para oferecer. E ali ele me falou, eu vou te encaminhar. Coloca o teu pé, que o chão coloco eu. E ali eu decidi me posicionar. Ali eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu comecei, né, pastora? De pouquinho em pouquinho. E Deus depois, pela graça, pela misericórdia dele, a gente assumiu o grupo de jovens aqui da igreja. E fui e falei, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me levantou, o Senhor vai me dar forças, então bora. Só que as lutas não pararam, pelo contrário, né? Procurei médico. Novamente, as dores físicas mesmo, sabe? Começaram a ficar muito intensas. A Lilian Talino trabalhou comigo na empresa, ela via as dores que eu sentia, incapacitantes. E fiz novos exames que apontaram que eu precisava, sim, de uma nova cirurgia. E eu falei, pai, eu não vou fazer cirurgia. E 3 médicos diferentes falaram, se você não fizer a cirurgia, de forma natural, você jamais vai engravidar. Você vai ter que procurar um processo de fertilização in vitro, que é um processo caro, moroso, desgastante. Eu falei, vamos tentar. Se é o que a gente tem nas mãos hoje, vamos tentar. Fiz todo o processo, fizemos, né, todo o processo, e no momento de implantar o embrião, eu fui fazer outros exames, e os exames falaram novamente que eu precisava da cirurgia, que se eu não fizesse a cirurgia para retirada das trompas, que elas estavam totalmente obstruídas, e com o hidrossalpinge, que é o acúmulo de água, o processo de fertilização também não ia funcionar. Eu tinha que fazer a cirurgia. E aí eu falei com o Senhor, eu falei, pai, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Se for da tua vontade, eu vou engravidar naturalmente. Mas se não for, tira do meu coração essa vontade. Eu não quero mais sofrer. E eu não quero que isso seja motivo de enfraquecer a minha fé, de me enfraquecer na tua presença, na tua casa. Eu não quero largar o serviço que eu tenho feito na tua obra. E eu falei aqui no final do ano, eu assumi um cargo na empresa que eu estou, que demanda muito, sabe? Ia demandar muito do meu psicológico, do meu tempo. Eu falei, pai, eu vou, nesse momento, colocar esse sonho de engravidar de lado
e vou focar no trabalho e focar na tua obra. E foquei, irmãos. E ali em abril, eu senti o desejo de fazer um jejum, um propósito. Jejum de Daniel, não sei se alguém já fez. Eu fiz a primeira vez, eu fiz em 2025. Chamei todo mundo para fazer. Tiago, meu pai, minha mãe, falei, vamos todo mundo. E o propósito é para que eu engravide, para Deus abrir a minha madre. Coloquei todo mundo junto comigo. E foi. Só que dessa vez, o propósito que eu fiz no meu coração, eu pedi ao Senhor, Pai, eu quero mais intimidade contigo. Esse jejum é para que eu cresça na tua presença, que o Senhor cresça em mim. E eu quero viver algo novo contigo. Eu quero essa experiência. Eu não quero só conhecer de ouvir falar de ti. Eu quero ter uma experiência viva contigo. E foi um jejum muito difícil, que eu não conseguia orar muito nesse jejum. Eu chorava muito. E no final desse jejum, eu comecei a sentir muitas dores. Dores físicas mesmo, incapacitantes, horríveis. Dor de eu me jogar no chão, de eu ter que me deitar, porque a pressão oscila muito quando vem as dores, para desmaiar mesmo, sabe? E no domingo à noite, Dia das Mães, eu estava com uma dor horrorosa, uma dor muito forte na cama. Aí eu falei, Tiago, tem alguma coisa muito errada aqui, muito, muito errada. Essa dor, ela está me lembrando a dor que eu senti quando eu estava vazando urina na minha barriga. Uma dor muito absurda. Eu falei, vamos para o hospital. E, irmãos, 8 cirurgias. Eu não posso ouvir falar o nome de hospital, quero fugir. Porque é um trauma absurdo que eu peguei. O cheiro do hospital é horrível. E ali a gente foi para o hospital. Eu falei, essa dor está muito forte e a gente precisa ver, porque eu acho que aconteceu alguma coisa com o reimplante de ureter que eu fiz. E se aconteceu alguma coisa aqui, a gente tem que correr. E ali eu orei ao Senhor e eu falei, Pai, eu não aguento mais essas dores. Se não for da tua vontade que eu engravide, por favor, mostra para os médicos. E que eles tirem esse útero, tira tudo aqui, eu não quero mais sentir essa dor, eu estou cansada, eu cansei. Cansei fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu estava um caco. E chegando ali no hospital, contei pro médico, né? Toda essa ladainha, toda essa história. Ele falou, então vamos investigar. Vamos investigar o que aconteceu, porque essa dor não é normal. Eu queria deixar A Sarinha até louvou esse louvor hoje, falando dessa palavra. Eu queria deixar só um versículo antes de seguir. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ali eu fiz exames e o coração apertado do Tiago também, porque de novo eu passar por tudo isso. Coração aflito. Fiz os exames e, para a glória do Senhor, não era ureter. Em Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Eu tô grávida. Para a glória de Deus.
Obrigada, pastor. Deus é bom em todo tempo, né? Deus é fiel, irmãos. O mesmo Deus que fez com Sara, com Ana, com Isabel, Ele fez em mim. E eu não sei o que você está precisando hoje. Talvez não é o mesmo milagre que eu, mas uma cura, uma libertação. Creia, confia, seja obediente, que Deus Ele vai fazer. Não é na nossa hora, é na hora dEle. E quantas vezes eu falei, Senhor, a idade está chegando. Pai, já está com uma idade de risco. E até foi um domingo, eu estava ainda no jejum de Daniel. Veio uma notícia de um casal amigo nosso, falando que ela estava grávida do segundo filho. Me arrumando para vir para a igreja. O Thiago veio com a notícia para mim e falou, Tati, a Dani está grávida. Irmãos, ali, a lágrima caiu que eu nem vi, sabe? Eu falei, Senhor, eu não quero, Pai, ficar triste com a bênção dos outros. Se for da tua vontade, tira de mim essa vontade de ser mãe. Mas se não for, realize esse sonho. E durante o culto aqui eu fiquei com o coração apertado, doído, machucado. Eu falei, Senhor, não deixa eu sair daqui com esse sentimento ruim. Aí foi um dia que a pastora chamou aqui todos os que estavam enfermos, que precisando de uma bênção, de uma cura, para orar aqui, né, só para impor as mãos, não era nem orar, só impõe as mãos. Aí voltei pro lugar, ainda o coração apertado, doído. Eu não lembro quem foi que louvou aqui, mas uma pessoa subiu para louvar. E a pastora Silvia, Deus usou para ir ali orar por mim. E Deus usou a vida dela para falar, não vai ser no seu tempo, vai ser no meu, mas eu vou fazer. E ali eu já estava grávida e não sabia. Deus é lindo. Então, que esse testemunho venha para edificar primeiramente o nome do Senhor. E para colocar paz no coração de vocês. Vocês estão precisando de uma cura, de uma libertação, seja o que for. O nosso Deus, Ele ainda faz. O Deus que fez milagres aqui na Bíblia. Isso aqui não é só história, isso é realidade. Ele ainda faz. Se posicionem, tenham fé, confiem. Que o nosso Deus, Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sonha. Amém? É isso. No dia das mães, irmãos, e esse dia acho que você não estava, né? Você estava na tua sogra, dia das mães, né? Estava à tarde. E aí minha filha falou assim, mãe, como que chama? Como que chama aquela florzinha? Foi dado para as professoras. Suculenta. Mãe, essa daqui é para você. Eu falei, ai, que benção, sobrou uma para mim. E aí eu olhei para a Tati, antes de você ir para o hospital, né? Antes de você saber, orei por ela, ungi. E o Espírito Santo fez assim, essa flor é para ela, do Dia das Mães. E eu peguei o vasinho e fiz assim, Tati, é sua. Ela ficou me olhando, ela ia indo para o hospital, né? Não, foi à noite. Essa foi naquele dia, né? Naquele dia a senhora já tinha orado por mim por conta das dores. Então eu achei assim interessante, falei, como que o Espírito Santo de Deus, né? Porque tocou em mim, dá para ela, é dela, não é sua. Eu falei, meu Deus, Deus é poderoso, é tremendo, né? E louvado seja o nome do Senhor. E essa bebê, 3 meses, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E imagina para mim ficar segurando esses 3 meses. Imagina, né, Rose, né, Roberto, para nós segurar aí, ó. Mas tinha que segurar, era só com o pai, só orando, né? Falei, grande vai ser o testemunho que ela
vai contar. E aqui tem pessoas que ainda vão contar testemunhos muito grandes, se você crer. Aleluia. Nós louvamos a Deus, né? Pela vida desse casal. A gente fez algumas visitas para nossa irmã Tati no hospital. Teve vezes que nós fomos, né, pastor? A gente muito preocupado com ela, sabe? As dores que ela sentia. Era algo terrível, irmão. Vocês não podem imaginar. Mas a Tati, o Tiago, os pais, né, que acompanharam o sofrimento, né? E eles nunca abrindo mão de servir ao Senhor. Eu ficava assim, Jesus, né, pastora? Tanta dor, gente. Tanta dor. Mas nós não podemos esquecer que muito maior dor passou nosso Senhor por nós. Então vocês são vitoriosos em Cristo Jesus, viu? Continuem firmes nessa fé. A alegria deles é a nossa alegria. Amém? Aqui está o pai, a mãe está ali sentadinha. Você tem 1 minuto. 40 segundos. Graça e paz, povo de Deus. Gente, a caminhadinha nossa com a Tati não foi fácil, não. Uma das vezes que eu lembro, sabe? Ela me ligou e eu tive que ir lá na casa dela. Pai, vem aqui me socorrer que eu estou ruim. Meu Deus do céu, já saí doido. Mas antes disso eu já liguei para a pastora, tudo, né? Porque a gente já sabia do quadro dela como que era. Terrível, terrível. Quando eu cheguei lá, ela estava assim, desse tamanho, pequenininha. Não tinha nada que eu fazer. Pedi para os pastores entrar em oração lá. Eles entraram em oração com a gente. E ela saiu socorrida num carro de bombeiro. Acho que foi por 2 vezes, né, filha? Por 2 vezes. E depois com o Tiago outras vezes. Então o quadro dela é muito terrível. E uma dessas a Thaís foi também, né? Mas Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Não tem como. A outra tinha separado há pouco tempo. Foi socorrer a irmã também, muito ruim. Estava com um quadro lá depressivo lá, que o marido chegou em casa, simplesmente deixou os 2 filhos e pronto. Toma aí, para não se alongar mais, né? Mas a gente foca mais no dela. E ali a Thaís também, ela teve o desejo de ser policial, porque os policiais do bombeiro foram conversando, amenizando a situação dela, né? Para ela ficar mais confortável, tudo. Mas quando chegou no hospital lá foi terrível, né? Então, esse é o Deus. Hoje ela é policial militar, a outra, essa daqui está com um filhinho aqui. Para nós, não, gente, por Deus, não tinha como engravidar. É a mão de Deus. É a mão de Deus pura, pura. Nós, quantas vezes eu falava assim, Senhor, coloca abre a madre dela, como Ana, Isabel e outras. Abra, Senhor, para parar essa dor, que não tem como, é uma dor que deixava ela encolhida, pequenininha, quase que, e ficou muitas vezes internada lá 1 mês, 15 dias, mais 1 mês, enfim, foi terrível, uma situação terrível, mas Deus dá vitória em todo o tempo, amém? Deus abençoe, palma para nosso Deus em nome do Senhor Jesus. As palmas glorificam o Senhor. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar. Eu tive muitas dores no início da gravidez, por isso que eu descobri nela. E uma das vezes que eu estava com muita dor e eu preocupada, né? Eu falei assim, meu Deus, tanta dor, tô preocupada, né, com o bebê aqui. Fui para o hospital no Santa Joana.
E ali eu contei toda a história de novo para a médica. Fui fazer um transvaginal, ultrassom. E contei para a médica, assim, será que é por conta da hidrossalpinge que eu fui diagnosticada no início do ano, né? Aí, que essas dores, ela, não tem nada a ver, mas deixa eu ver como que está essa hidro aqui. A hidrossalpinge é o acúmulo de líquidos na trompa, que isso é o que estava, né, no processo de fertilização. O médico falou que eu não poderia fazer enquanto eu não tirasse as trompas, senão o processo de fertilização não ia dar certo. E ali naquele ultrassom ela revirou, fiquei uns 40 minutos aquele negócio dentro de mim, e mexe ali, mexe aqui, mexe ali, ela, não tem nada aqui. Tem certeza que tinha hidrossalpinge aqui? Eu falei assim, tenho. Ela, deixa eu ver os exames. Aí ela viu no exame, só que no ultrassom não tinha. Aí eu falei, sabe o que é isso? É milagre, meu Deus, que fez. Ele curou para que eu engravidasse. Deus é lindo. Glória a Deus, Deus é lindo, né? Verdade, desculpa. A profecia que ele falou pra gente lá na orla, ele falou assim, eu vejo um filho. Eu vejo vocês como uma criança, a família vai crescer. É no tempo dele. Aleluias. Estenda as tuas mãos em direção ao altar do Senhor. Pai, o que dizer, Senhor? Deus, muito obrigado, Senhor, por esta bênção, por este filho que o Senhor está concedendo a este casal. Depois de tantas lutas, meu Pai, de tantas situações adversas, tanta dor, tanto sofrimento, mas em nenhum momento o Senhor a desamparou. Em nenhum momento eles deixaram de confiar, de acreditar em Ti. E hoje, Senhor, o Teu nome está sendo glorificado nesta casa de oração através da vida deles, meu Pai amado. Deus, muito obrigado. Na verdade, Pai, faltam-nos as palavras, Senhor. Tamanha a nossa emoção, tamanha a nossa felicidade. Pai, muito obrigado. Que ela tenha uma gravidez abençoada, Senhor. Que este bebê que está no seu ventre a cada dia que o Senhor está formando, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, te agradecemos em nome do Senhor Jesus por este milagre, Senhor. Nós te louvamos, que Tu és o Deus impossível, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Falar o quê? Depois de um testemunho desse, dizer o quê? Falar o quê?